Muito bem, hoje nós não vamos fazer questão comentada. Hoje, mais uma vez, eu peguei o fragmento de uma redação de um aluno meu e vou apresentar para vocês me ajudarem a identificar vantagens e desvantagens, valores e não valores nisso aí. Olha lá. Atualmente, o Brasil passa por uma crise político-econômica, a qual gera uma diminuição das vagas formais no mercado de trabalho, o que aumenta o já inflado número de mais de 20 milhões de brasileiros desempregados. Na contramão deste aumento, existe o crescimento do informalismo ocupacional, onde o desempregado procura uma forma de sanar, mesmo que momentaneamente, a falta de emprego e dinheiro. Eu quero que você pause a sua tela e quero que você finja que é um professor. Se você tivesse que corrigir esse trecho da redação de um amigo seu, de um colega seu, o que você mostraria para ele, ou de positivo ou de negativo? Faça isso aí para mim. Então vem cá, gente. Claro que você não vai enxergar tudo, mas quando você procura o defeito do outro, é sinal de que você tenha consciência de que certas coisas não estão corretas e que, portanto, para você também teria que fazer um olhar mais atento. Vai na tela. A primeira coisa que eu quero chamar a atenção de vocês é para esse atualmente. Vem aqui. Qual é o problema do atualmente? Nenhum. Por que nenhum? Porque eu estou tratando de uma situação político-econômica da atualidade. Mas eu sempre aconselho aos meus alunos que pensem em algo que você certamente ouviu. Existem professores que não gostam que você escreva atualmente, nos últimos tempos, hoje. Normalmente, quando as pessoas usam essas expressões, há professores de língua portuguesa que dizem que isso empobrece. Então, eu, Ricardo, não vejo problema algum. Mas como eu não sei na mão de quem você vai cair, e como há pessoas que acham que isso aí empobrece, caia nas mãos de uma dessas pessoas e você vai perder ponto de graça. Então, se você pudesse lembrar de não usar hoje em dia, atualmente, nos dias de hoje, como clichê, como chavão, melhor que você não use. Na tela. A segunda coisa que eu quero chamar a atenção é isso que está em vermelho, o que aumenta o já inflado número de mais de 20 milhões de brasileiros desempregados. O Brasil passa por uma crise político-econômica, a qual gera uma diminuição das vagas formais no mercado de trabalho, o que aumenta o já inflado número de mais de 20 milhões de brasileiros desempregados. Vem aqui comigo. Não é erro gramatical. É só um alerta. Cuidado com os dados que você usa em uma redação. Se você me perguntar, de verdade, quantos milhões de desempregados tem o Brasil? Não, professor, não colocou total, não, ele colocou assim, mais de 20 milhões. Não sei. Eu me coloco no lugar de quem vai corrigir essa redação. Eu bato o olho nisso aí e eu já fico na dúvida, porque eu não me lembro de ter ouvido que o número tenha chegado a mais de 20 milhões. Eu não sei porque, assim, 12 milhões, 13 milhões, eu me recordo de ter ouvido falar. Mas eu estou achando que mais de 20 milhões de brasileiros desempregados, houve uma inflação no desemprego aí. Então, assim, como nenhum avaliador vai parar de corrigir a redação para ir para o Google procurar, se você tem tempo, procure aí. Mas eu quero dizer o seguinte, não invente número, não coloque estatística, não coloque algo para dar uma cara de seriedade, se depois o grande prejudicado pode ser você. Cuidado, hein? Então, nada de citar estatística. Talvez você não tenha marcado nem o atualmente, nem esse 20 milhões. Não tem problema não. Não são erros, são dois alertas. Tá bom? Na tela. A próxima coisa que eu chamei a atenção foi isso aqui, ó. Na contramão deste aumento. Qual o aumento?
Vem cá. O aumento do número que foi referido. Aí tem erro. Aí é um dos erros mais comuns. Você teria que dizer assim, na contramão desse aumento. Então, quando a gente fala do pronome demonstrativo, o este, o esta, o isto, o esse, o essa, o isso, o pronome demonstrativo de retomada, isso ninguém vai, não estou dando aula de gramática, mas eu estou dando aula da aplicação. O pronome demonstrativo de retomada é o que a gramática chama de um pronome anafórico. Então, por exemplo, houve um aumento no número de desempregados. Então, eu já fiz aqui uma afirmativa. Houve um aumento do número de desempregados. Se eu retomo com um pronome, eu coloco assim, essas pessoas não veem saída. Houve um aumento do número de desempregados. Essas pessoas não veem saída. Quem são essas pessoas? Pelo que eu acabei de dizer, essas pessoas são os desempregados. Então, eu estou usando um pronome demonstrativo anafórico. Eu estou usando um pronome demonstrativo de retomada. Tudo que eu retomo, que ficou para trás, que veio antes e, portanto, no passado, é essas pessoas. Então, vai lá na tela. Teria que ser assim, na contramão desse aumento e não na contramão deste aumento. Não tem que você vir aqui comigo e ficar triste, porque esse erro, eu tenho turma presencial em andamento. Toda semana eu corrijo redação. E toda semana alguém erra a mesma coisa. Gente, tem que prestar atenção. Vocês vão me ver aqui outras vezes. Quando eu trouxer uma outra dica, vai aparecer de novo isso aqui e eu vou tentar fazer a lavagem cerebral. Ok? Na tela. Outra coisa que eu chamei a atenção para o texto foi o onde. Existe o crescimento do informalismo ocupacional, onde o desempregado procura uma forma de sanar. Vem aqui. Outro erro extremamente comum. Todas as vezes que te der vontade de usar a palavra onde, pise no freio, porque você corre um risco de errar. Melhor que você troque o onde pela expressão em que. Porque nos contextos em que o onde está errado, o em que está certo. E nos contextos em que o onde está certo, o em que está certo também. Então, isso aqui vale sempre. Mas o onde não. O onde só pode retomar lugar. O onde só pode indicar o que a gente chama de um espaço físico. Então, se não for espaço físico, está errado. Olha na tela. A pessoa escreveu o seguinte, na contramão desse aumento, existe o crescimento do informalismo ocupacional, onde o empregado, informalismo ocupacional, vem cá, não é lugar. Então, por exemplo, foi a falência a loja onde trabalhei. Aqui está certo. Foi a falência a loja onde trabalhei. Esse onde retoma loja. E a palavra loja é uma palavra que exprime um lugar. Em que lugar você está agora? Numa loja. Mas é o que eu te falei. Eu também poderia colocar, foi a falência, a loja em que trabalhei. Porque se eu trabalho em algum lugar. Então, eu trabalhei em
uma loja. Ok? Então, cuidado com o onde. Eu sempre digo, a gente usa muito onde não é onde. Não é a primeira vez que eu falo disso aqui e certamente não será a última. Na tela. Além do onde, a próxima coisa que eu destaquei não foi nada. Significa o quê? Que até então, os dois problemas reais foi o mau uso do pronome onde e o mau uso do pronome demonstrativo. Então, aqui, o que eu quero pedir é que você pratique, é que você se esforce, é que você, se tiver alguma dúvida, encaminhe para mim. Anote o meu contato aí. Temos o nosso site, www.ricardos.com.br, mas as suas dúvidas de redação, mande para o meu e-mail, ricardoarce@yahoo.com.br.